Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar aqui as nossas aulas sobre Física 4. Esse conjunto de aulas é sobre ótica física e ótica geométrica. Então, basicamente, a ideia é a gente entender as leis da ótica, tá? São três leis bem fáceis, são simples a gente compreender. Na verdade, é algo que a gente, ou vocês, né, já vem vendo desde o ensino médio, porque faz parte do ensino médio. Teoricamente, para você fazer o vestibular, você vai acabar sabendo as leis da ótica de um jeito ou de outro quando você está estudando. Tá? Então, meu papel aqui é o seguinte: o que eu quero fazer com vocês é compreender como que as leis da ótica surgem das equações de Maxwell. Então, eu vou fazer duas coisas. Eu vou mostrar para vocês essas leis da ótica. Depois eu vou mostrar como que ela sai naturalmente das equações de Maxwell, quando a gente aplica as condições de contorno na interface entre diferentes materiais dielétricos. E depois, numa segunda parte, mais para o final desse conjunto de aulas, eu vou mostrar para vocês como aplicar, né, essas leis da ótica na geração de imagens usando elementos óticos, como é o caso do espelho e como é o caso de lentes, né? Espelhos, lentes, espelhos planos, espelhos esféricos e lentes esféricas finas, tá? E alguns instrumentos óticos também a gente vai discutir para o final dessa série aqui de aulas. Bom, essas aulas elas são um conjunto de 5 aulas, então eu separei em 5 aulas. Não necessariamente elas têm o mesmo comprimento em tempo, né? O mesmo, não são longas iguais, tá? E são 5 aulas. Essa é a nossa primeira aula sobre leis da ótica. Então vamos lá. Vamos começar. Então eu tenho aqui, né? De novo, isso daqui. Então lembrando que eu tenho aqui minhas notas de aula. As notas de aula elas estão disponíveis no site www.atombrasil.com, mas também vocês têm acesso pelo sistema da universidade, pelo Moodle, qualquer tipo de sistema que esteja disponível essas notas. As notas estão no PDF, tá? Então tá, então vamos lá. Eu vou usar aqui para ficar mais fácil essas marcações, né, de posição com esse cerebrozinho e esse retângulo vermelho para marcar, né, melhor aonde está cada coisa que eu estou dizendo. Então vamos lá. Então, nas minhas notas de aula, essa nota, a parte de leis de ótica, ou leis da ótica, ela começa aqui no capítulo 12, né? Então eu dividi isso dessa forma as minhas leis, as minhas notas de aula. Essa aqui é o capítulo 12, que é a página 286, tá? Então 12.1, seção 12.1, reflexão e refração da luz na interface entre meios dielétricos. Olha, veja, o que eu quero explicar aqui nessas notas de aula, começando aqui na página 286, seguindo na próxima nota de aula também, é discutir as leis da ótica. Mas eu vou mostrar para vocês do que se refere essas leis da ótica. Tá? As leis da ótica é um conjunto de 3 leis, é mais fácil do que a gente imagina. Né? Então eu tenho aqui, são 3 leis. Essas 3 leis são 3 leis basicamente que eu posso chegar nelas de maneira experimental. Então, se eu faço experimentos, eu obtenho essas 3 leis. Né? Então, é uma coisa mais trivial do que a gente imagina. Então, para começar, eu tenho o seguinte, ó. Eu tenho uma interface, tá? Eu vou fazer isso aqui no começo para ficar mais fácil para vocês compreenderem mais para o final, né, durante as notas de aula. Então, eu tenho aqui a minha interface. Vou falar muito sobre dessa interface, tá? E o que é essa interface? Essa interface é algo assim, ó. Eu tenho um certo material que eu vou desenhar, por exemplo, um pedaço de vidro. Então, é um pedaço de vidro. Né? Isso daqui é meu pedaço de vidro, isso aqui é vidro. E aqui fora desse pedaço de vidro é ar. Né? Poderia ser outra coisa, mas aqui eu estou usando ar e vidro. O ar e o vidro eles têm índices de refração diferentes. Vou chamar aqui de N ar
e o N ou eta do vidro. São índices de refração diferentes. Como a gente viu, o índice de refração está associado à velocidade com a qual a luz viaja dentro do material. Beleza. Daí o que acontece é o seguinte, uma luz, né, ela incide aqui. Então, uma luz incide vindo do ar, com o índice de refração do ar, atinge essa superfície aqui, que eu chamei de interface. Então, essa superfície onde colide esse raio de luz é a interface. E eu estou desenhando essa interface aqui, olhando de lado, né? Então, eu fiz um corte aqui dessa interface. Então, eu estou vendo esse pedaço aqui, na verdade. Legal. Desse raio de luz, vai acontecer algumas coisas com ele, né? Parte dele vai ser refletido de volta para o meio. Então, eu tenho aqui um raio de luz que é incidente e tem um raio de luz que é refletido. Refletido de volta para o meio. Só que eu tenho também uma parte dele que vai penetrar dentro do vidro e vai ser transmitido pelo vidro. Então, esse cara aqui é o raio refratado. Beleza. Agora vamos tentar entender o que eu desenhei aqui nesse desenho. Olha, eu disse que eu desenhei o raio incidente. Opa. É o raio incidente, o raio refletido e o raio refratado, certo? Agora, do jeito que eu desenhei, fica um pouco confuso o que cada coisa significa. Olha, esse negócio todo que eu desenhei aqui, ele representa o caminho, a direção e o sentido em que a onda eletromagnética se propaga. Então, quando eu faço um desenho desse assim e falo, olha, esse é o raio de luz, esse cara é uma representação aqui no papel, né, que me dá a direção de propagação da luz. Lembra que a direção de propagação é dada pelo versor do vetor de onda, esse K versor aqui. Lembra que o K, ou o K mesmo vetor da onda, ele vale 2π sobre lambda, né? A direção de K, que é a direção de propagação da onda eletromagnética. Essa é a direção de propagação de uma onda plana que está se movimentando no espaço, né? Lembra que o campo elétrico ele é sempre ortogonal à direção de propagação. Então, o campo elétrico ele tem alguma polarização. Essa polarização ela é sempre ortogonal à direção de propagação. E associado a esse campo elétrico também tem um campo magnético, né? Lembra que tem um campo magnético aqui, B. Nesse caso específico, não é B, porque ele está viajando dentro de um material, é o H, o chamado vetor de indução magnética. A gente vai ver um pouquinho melhor isso aqui daqui a pouco. E o ângulo entre eles, é claro, faz 90 graus, mas o ângulo do campo magnético com K também é 90 graus. Então, quando eu desenho esse raio de luz, essa linha reta com uma flechinha, eu estou dizendo a direção e o sentido em que a onda plana se propaga. Tá? Lembra que é uma onda plana, então as frentes de onda são algo assim. Tá? Chegando no material, saindo do material, sendo refletida e atravessando o material. Então é importante compreender o que eu estou representando em cada ponto específico, certo? Então tá, voltando aqui, eu queria falar sobre essas leis da ótica. Então vamos voltar aqui. Eu desenhei aqui a minha interface, tá? A primeira lei da ótica vai dizer o seguinte. Eu vou desenhar nessa interface uma linha vertical. Essa linha ela faz 90 graus com a interface, tá? Eu vou chamar essa linha aqui de linha normal. Essa é a minha linha normal. Né? Eu posso orientar essa linha normal, eu vou orientar utilizando a superfície. Lembra que toda a superfície é orientada, então eu vou orientar essa interface aqui como sendo um eta versor, apontando para cima. Então, para cima, eu tenho um versor, que é o versor eta, que é um versor normal à superfície, né? Faz 90 graus com a superfície. Tá? Beleza.
Bom, vamos começar com a primeira lei. Na realidade, é chamada de lei zero da ótica, que é a seguinte. Quando uma onda eletromagnética incide sobre uma interface, algo assim, a onda está chegando. Lembra que eu estou representando aqui a direção e sentido de propagação. Não tem aqui informação de campo elétrico ou polarizações do campo elétrico, isso vai ser importante para a gente, tá? Bom, essa onda, que é a onda incidente, ou o raio incidente, ou o feixe incidente, vai incidir na interface. E vai incidir na interface fazendo um ângulo que eu vou chamar de θ0 com a normal, tá? Com a normal, não com a interface. Com a normal, essa interface. Bom, parte desse feixe vai ser refletido de volta para o mesmo meio, né? E o mesmo meio aqui eu vou chamar aqui de meio 1, N1. Eu vou chamar o meio aqui de baixo, que pode ser vidro ou água, qualquer outra coisa, de meio N eta2. Tá? Então, índice de refração é eta1, índice de refração é eta2. Aqui ele faz um ângulo com a normal, que eu vou chamar de θ1 por enquanto, que é o raio refletido ou a onda sendo refletida e é refletida de volta para o meio. Então, essa é a onda refletida de volta para o meio. Legal. Então, olha o que aconteceria. Se não tivesse essa interface, se não tivesse essa separação entre ar e vidro, ou entre o meio 1 e o meio 2, essa onda ela não ia ser refletida, né, primeira coisa, e parte dela ia ser o quê? Ia ser transmitida ou ia passar, ia seguir esse caminho. Tá? Só que não é isso que acontece experimentalmente ou não acontece na natureza. Você não observa isso na natureza. O que você observa é um raio aqui, ou ele seguindo esse caminho, né, se aproximando mais da normal, ou um caminho em que ele se afasta mais da normal. Eu vou fazer esse exemplo aqui em que ele se aproxima da normal. Né? Eu vou chamar esse ângulo em que esse raio ou onda, essa onda que é refratada ou transmitida, faz com a normal. Né? Vou chamar de θ2. Tá? Então, legal. Bom, a primeira coisa que eu vou chamar aqui de lei zero da ótica, tá? Lei zero. Então, é um ponto fundamental aqui em ótica. É que o raio incidente, os raios incidente, o raio que é refletido e o raio refratado são todos refratado pertencem ao mesmo plano. Ou seja, são todos coplanares. Né? Se, por exemplo, esse nosso caso aqui, né, eu estou trabalhando com o eixo X e o eixo Y, né, que é o plano XY, o Z está aqui, né? X, Y, Z. Então, o Z está saindo aqui da tela. O meu plano é esse plano aqui, ó, plano XY. Então, todos os feixes incidente, refletido e refratado, eles estão contidos no plano XY. Eu não tenho, né, esse raio de luz, ou não tenho, em outras palavras, componentes do meu vetor de onda, dessas ondas, né, da onda que é incidente, que eu vou chamar de K0, da onda que é refletida, que eu vou chamar de K1, e da onda que é refratada, que eu vou chamar de K2, eu não tenho componentes desses vetores de onda na direção de Z, né, na direção Z, porque eles estão todos no mesmo plano. Então, K0, K1 e K2, eles estão presos no plano XY, pelo menos nesse meu exemplo aqui. Tá? Bom, essa é a lei zero. A outra lei é a seguinte. Ó, essa aqui é a lei zero. É a lei 1. Vou chamar de lei 1. Vou chamar não, né? Se conhece como lei 1 ou primeira lei da ótica. Lei 1. Que diz o seguinte.
o ângulo de incidência, que é esse θ0, que é o ângulo com que o raio incidente faz com a normal, né? Esse ângulo aqui, ele é igual ao ângulo de reflexão. Então, θ0 ele é igual a θ1. Né? Veja, eu posso obter essas leis fazendo observações. Então, quando eu faço algum tipo de experimento, se você pegar um laser e apontar esse laser para água ou para um pedaço de vidro, parte desse laser vai ser refletido. Então, você pode medir essas coisas e verificar que essas são leis fundamentais. Né? E a lei 2, ou a segunda lei da ótica, que é chamada de lei de Snell, Descartes, me dá a relação entre o ângulo de incidência com o ângulo de com o ângulo de refração, θ2. Né? Melhorado. θ1, que é o meio 1, seno de θ0 é igual a θ2, seno de θ2. Então, eu consigo relacionar aqui o índice de refração do meio 1, o índice de refração do meio 2, esse aqui é o ângulo de incidência, esse aqui é o ângulo de refração, que é esse cara aqui. Essa lei aqui é chamada lei de Snell, Descartes, lei de Snell, mas me dá a relação entre, basicamente, o ângulo, né, seno de θ, veja, eu posso escrever assim, seno de θ2 é igual a eta1 sobre eta2 seno de θ0. Então, eu consigo descobrir quanto que vale θ2 a partir do θ0, do ângulo de incidência e dos índices de refração, onde θ2 é igual ao arco, cujo seno vale n1 por n2 seno de θ0. Bom, a gente vai explorar um pouquinho melhor essas expressões aqui. Eu não tenho soluções para todo ângulo de incidência aqui. Mas, basicamente, você vai notar que nessas aulas que eu vou mostrar para vocês adiante, né, a gente vai fazer bastante conta para poder provar essas relações. Né? Eu consigo provar que essas leis elas saem naturalmente das próprias equações de Maxwell, quando aplicadas para meios dielétricos ou na interface entre meios dielétricos. Então, tanto a lei 0, como a lei 1, como a lei 2, são consequências naturais das próprias leis do eletromagnetismo. Lembra que a gente montou as equações de Maxwell a partir, basicamente, da construção dos experimentos que a gente sabe como funcionam da interação elétrica e da interação magnética. Então, a partir de princípios básicos, a gente montou as equações de Maxwell, né, leis experimentais, e depois a gente também chegou na equação de onda, campo eletromagnético, da onda eletromagnética. Agora, essa onda eletromagnética, ela tem uma direção de propagação, aqui eu estou considerando uma onda plana, tem uma direção de propagação, que é o k, vetor de onda, também a direção de propagação de S, que é o vetor de point, então ela se propaga naquela direção, e eu tenho a polarização do campo elétrico e do campo magnético sempre num plano que é ortogonal à direção de propagação. Né? Então ela se propaga nessa direção e o campo elétrico vai estar nesse plano. Né? Então o campo elétrico está apontando para cima e viajando nessa direção. E o campo magnético vai estar apontando para cá e viajando nessa direção. Porque lembra que eu tenho que manter a tríade do campo eletromagnético. EB, direção de propagação. Certo? Bom, você vai perceber que aqui eu basicamente resumi que a gente vai aplicar nas aulas de ótica geométrica. Só que antes disso, eu quero provar que isso daqui funciona das equações de Maxwell. Então, a partir das equações de Maxwell, eu posso chegar nessas relações de maneira até que quase trivial. Não é tão fácil, tá? Mas eu vou fazer aqui para vocês, porque é importante, né? Geralmente não é mostrado isso nos livros mais simples, mas aqui eu já abri todas as contas e eu quero mostrar para vocês, já deixar aqui, tá?
Se você não for utilizar isso daqui em Física 4, porque isso aqui é muito difícil, tem problema. Esse mesmo assunto ele é revisto de novo em Teoria Eletromagnética 2. Então, para quem vai fazer bacharelado em Física, isso aqui é obrigatório em Teoria Eletromagnética 2. Porém, contudo e no entanto, se você já viu agora e não tem nenhuma novidade, matemática que é a matemática que a gente já conhece, que é basicamente cálculo vetorial, a gente conhece vetor, né? Então, se a gente aprender isso aqui agora, lá no final, na sétima fase, quando tiver a teoria TM2, teoria eletromagnética 2, fica bem mais simples de poder compreender o que a gente está vendo aqui, tá? Então, já fica aqui meio que guardado essas informações. Eu vou mostrar de qualquer jeito. Por que eu vou mostrar isso, tá? O motivo por qual eu mostro essas relações agora é porque se eu simplesmente falar para vocês, olha, as três leis da ótica são essas, a lei 0, a lei 1 e a lei 2, e acabou, todo mundo pode perguntar, mas de onde que vem isso? Bom, a resposta simples é, olha, experimentalmente, mas não é assim, né? Na verdade, isso vem das próprias leis do eletromagnetismo. Tá? O campo elétrico, o campo magnético se comporta de uma maneira na natureza. Em consequência dela, a gente tem todos os resultados, inclusive na ótica. Afinal de contas, a luz é uma onda eletromagnética que se propaga no espaço. Então, beleza. Então, acho que agora a gente tem todas as ferramentas para poder começar a conversar sobre essas leis aqui. Então, olha só. Eu tenho aqui esse capítulo 12.1. Veja, eu desenhei aqui a minha interface de novo, só que agora eu estou fazendo algo bastante genérico. Eu desenhei a interface, ela separa dois meios, separa o meio 1, que eu chamei de meio 1, e esse meio 1 ele tem características, propriedades elétricas e magnéticas associadas à propriedade elétrica. A constante de elétrica, que aqui é o I1, e o μ1 associado às propriedades magnéticas do meio 1. No meio 2 a mesma coisa. Né? Então são dois materiais diferentes. Bom, são dois materiais diferentes, só que eles têm propriedades magnéticas e elétricas diferentes. E o importante aqui é que eu estou trabalhando com materiais que não são condutores. Então não tem elétrons livres, ou seja, não tem densidade de corrente elétrica. Então isso facilita as minhas contas, ou seja, a onda eletromagnética é uma onda eletromagnética normal, que a gente conhece. E é um material também que não é carregado, ou seja, não tem carga elétrica livre ali dentro. Ou seja, eu não carreguei ou descarreguei esse material, tá? Porque isso alteraria todas as nossas contas. Mas também, veja que não faz sentido, né, eu trabalhar com isso. Porque se eu estou trabalhando as leis da ótica, de como a onda eletromagnética ou a luz se comporta ao atravessar de um material para o outro, é porque esse material é transparente. Então, por exemplo, do ar para a água para o vidro, ou do ar para o vidro, entendeu? No caso do estudo de lentes, é do ar para o vidro, vidro-ar, certo? É isso que funciona. A gente vive no ar, o vidro é o vidro, a gente não vive no vidro. Então, a ideia é assim. E esses tipos de materiais transparentes, que seja vidro, seja acrílico, seja um plástico transparentes, esses materiais eles não são condutores, e esses materiais não são facilmente carregados. Tá? Então, não faz sentido a gente reduzir esse problema para esse nível. Então tá, então eu tenho aqui uma onda incidente genérica, certo? E K0, isso aqui é tudo em 3 dimensões, tá? K0, tá batendo aqui. De novo, né? Lembra que o campo elétrico aponta aqui nessa direção, o campo magnético em outra direção, sempre ortogonal à direção de propagação. K0 chega na superfície, K1 é refletido de volta para o mesmo meio, eu chamei de K0, então, a onda incidente, K1 a onda refletida, e K2 é a onda que é refratada. E eu chamei de esse eta versor, o eta chapéu, a orientação da interface. Né? Essa é a superfície, o plano da interface, aqui entre os dois meios. Certo? Eu faço as considerações ali que eu já fiz para vocês, de que esse material ele não é carregado, a densidade de carga é zero, e também não é condutor, ou seja, condutividade é nula, então a densidade de corrente também é nula. Legal. Agora, né, eu vou tratar
como que essa onda eletromagnética se comporta exatamente na interface. Então veja, ela se propaga no meio, e a gente já conhece como ela se propaga com uma onda plana, né, no meio, e ela vai bater numa interface toda, parte dela vai ser refletida e parte vai passar, certo? Então na interface eu tenho que considerar o que acontece com todos esses campos associados. A primeira coisa que tem que ficar claro, né, é que no material eu tenho a representação das equações de Maxwell de maneira um pouquinho diferente. Eu já comentei um pouco isso nas aulas anteriores sobre ondas eletromagnéticas, mas aqui eu vou utilizar um pouquinho mais a fundo isso, tá? Veja, vocês vão ver melhor onda eletromagnética em materiais em outras disciplinas, como estrutura da matéria, mesmo em teoria eletromagnética, tá? Então, eu não quero assim mexer muito com esses nomes variados que a gente dá para coisas em outras relações. Mas aqui é importante eu falar aqui, por exemplo, que eu posso reescrever as equações de Maxwell para a onda eletromagnética dentro de um certo material dielétrico, né, em função não do campo elétrico, mas desse vetor D, né, que é chamado de vetor deslocamento elétrico. E o vetor magnético, mesmo o vetor magnético B, né? Só que existe aqui uma relação que a gente chama de relação constitutiva, em que se a resposta elétrica e magnética for linear, eu posso escrever dessa forma. D, que é o vetor de deslocamento elétrico, é proporcional ao E, né? E a diferença aqui é esse epsilon, que é a constante dielétrica. Mesma coisa com o campo magnético. E aqui eu tenho H, onde H é o campo de indução magnética. Tá? Veja, se esse material é vácuo, esse epsilon aqui vale 1. Tá? Então, D é igual a E. Aqui também. Tá? Se o material é vácuo, o μ também vale 1. Então, esse cara e esse cara são iguais. E eu escrevi essas equações... em unidades gaussianas, então elas são bem simétricas, tá vendo? Eu tenho rotacional de E menos 1 sobre C, rotacional de H, 1 sobre C, e que são as equações de Maxwell, basicamente, tá? Então, essas são as equações de Maxwell. Veja, aqui é zero porque eu não tenho carga livre, né? Aqui é sempre zero, então, é zero, isso aqui é sempre zero. E também não tenho J, que iria aqui, né? Teria um J aqui na lei de Faraday, desculpa, na lei de Ampère, só que J é zero também, né? Porque o material dielétrico não é condutor e também não tem cargas livres. Então, eu fico com essas relações, fico com os divergentes e fico com os rotacionais do campo eletromagnético dentro do material. Eu vou calcular o campo magnético dessa forma, aqui H e B relacionados dessa maneira, D e E relacionados dessa maneira aqui. Eu vou fazer o seguinte, tá? A primeira coisa que eu vou fazer é aplicar as condições de contorno do campo eletromagnético na interface. Eu tenho uma interface, divide o meio 1 e o 2, e eu tenho um campo elétrico, que aqui é o D, né, o campo de deslocamento elétrico, cujo divergente é nulo. Ó. O divergente é nulo. Isso vale para todo espaço. Né? O divergente é nulo de D, o divergente de B também é nulo em todo espaço. Aqui o rotacional de H e o rotacional de E também, essas relações valem para todo espaço. Se valem para todo espaço no material, vale inclusive para a interface. Né? A diferença é que de um lado eu tenho um certo epsilon e do outro lado, que é aqui na verdade, desculpa, tem um certo Ki e do outro lado eu tenho um certo Mi. Um Ki e um certo Mi. Tá? Então tá bom. Então vamos lá. O que eu fiz aqui foi aplicar as condições de contorno na interface usando a lei de Gauss. Que a gente já sabe fazer. Então eu escolhi aqui uma superfície gaussiana, que é uma caixinha basicamente, né? Escolhi uma caixinha aqui com uma superfície gaussiana. E eu fiz o cálculo do fluxo. Integral fechada do fluxo do campo elétrico. Veja que o fluxo do campo elétrico, vou integrar isso aqui, né? Divergente de D é a mesma coisa. Vou botar isso aqui no tablet para vocês compreenderem melhor.
Quando eu faço lei de Gauss, lembra, eu tenho integral, lei de Gauss. Eu tenho integral do divergente de D na área fechada. Isso aqui vai dar zero, né? Porque o divergente é nulo. Só que essa relação, desculpa, não divergente não. Integral no volume. A integral no volume do divergente, né, eu vou chamar de sigma, aí, no volume todo, porque é a mesma coisa que a integral de d escalar dA, que é o próprio fluxo, né? Isso aqui é o fluxo na superfície, fechado? É o fluxo. O que é a lei de Gauss. E aquilo lá, aqui é a mesma coisa que a integral fechada de d, só que o dA ele é o eta, que aponta para cima, dA. É isso que eu estou fazendo. E aqui está a minha superfície. Eu estou integrando. Só que a minha superfície ela é algo assim. Parte dela está de um lado e parte está de outro lado da minha interface. Eu chamei esse lado aqui de delta sigma 1 e esse lado aqui, essa superfície. Tá? Essa superfície aqui de baixo eu chamei de delta sigma 2. Delta sigma 2. E todas as superfícies laterais eu chamei de delta sigma lateral. Lateral 1, 2 e por aí vai. Tem a lateral de um lado e lateral do outro lado. Então, voltando aqui, o que acontece é que se eu for, então, dividir o fluxo desse campo elétrico por esse volume todo, que é com relação a todas essas áreas, eu vou dividir nas áreas. Então, eu tenho a área de um lado, que é esse cara desse lado aqui, a área do outro lado, que é do outro lado, né? Veja que aqui, de um lado da interface, passa o campo D1. Do outro lado da interface, passa o campo D2. Não sei quanto que ele vale, né? Não sei nem se eles são iguais. Do outro lado é o campo D2. Só que nas laterais, eu vou fazer o seguinte. Como eu estou interessado em ver essa medida na interface, então eu vou considerar o seguinte. Que eu posso pegar uma certa altura aqui, né? Que eu vou chamar essa altura aqui de aqui. E eu vou fazer com que essa altura ela tenda a zero. Porque eu estou interessado só do que acontece com o campo eletromagnético na interface. Quando eu faço o que tendendo a zero, ou esse lado tendendo a zero, essas áreas laterais aqui, elas tendem a zero também, né? Porque eu vou achatando essas áreas. Então, o que acontece é que todas essas integrais, todas as áreas laterais, elas se anulam. A única área que sobra, né? Então, a única área que sobra são as áreas de cima, que é essa área aqui, e a área de baixo, que não são nulas. Tá? Então, se eu volto aqui, eu tenho essa integral lateral é zero, que é a lateral no meio 1, lateral no meio 2 também é zero, me sobram essas duas coisas aqui. Essa integral aqui é a integral nesse lado de cima. E essa integral aqui embaixo, que é mais d2dA, olha o que acontece. O dA na área de baixo aponta para baixo. Tá? Aqui. Então, o elemento de área, ele aponta para cima nessa área, aqui está dA, que vale eta dA. Só que lá na área de baixo, que é a integral feita em delta sigma 2, esse dA ele vale menos eta dA. Né? Então é por isso que aparece um menos aqui, ó. Tem um menos aqui. Bom, eu coloco tudo dentro da integral
né? Coloco tudo dentro da integral, isso tem que ser igual a zero, então tá dentro da integral igual a zero, isso quer dizer que essa relação aqui é verdadeira. D1 menos D2, produto escalar com eta tem que ser igual a zero, que é essa relação aqui. Veja que essa relação também ela mostra o seguinte, né? Se eu multiplicar D1, se eu fizer o produto escalar entre D1 e o eta, e entre o D2 e o eta, o que eu vou obter vai ser a componente de D1 e a componente de D2 na direção paralela a eta, ou paralela normal. Tá? Então veja que essa relação aqui, ela conecta, né? Ela conecta as componentes normais do campo elétrico à superfície. E me diz o seguinte, como é igual a zero, eu posso trocar aqui para ficar, né, D2 menos D1, escalar eta, que é a mesma coisa. Me diz o seguinte, me diz que a componente tangencial, ou desculpa, a componente normal, ou as componentes ortogonais à interface do campo de deslocamento elétrico, não do campo elétrico, do campo de deslocamento elétrico, são contínuas. Então, quando ele passa de um lado para o outro, o deslocamento elétrico ele é contínuo. Lembra que não é o campo elétrico ele é associado ao deslocamento elétrico por uma constante que depende do meio. Tá? Eu posso fazer a mesma coisa para o campo magnético, já que o divergente de B também é zero, sempre, né? Eu vou chegar na mesma relação, B2 menos B1, produto escalar com eta, igual a zero. E me diz o quê? Me diz que as componentes na direção ortogonal à interface ou normais à superfície, né, da interface também são contínuas. Tá? Bom, isso me dá um conjunto de condições de contorno. Então, essas duas relações aqui, essa primeira relação me dá as relações para as componentes normais do deslocamento e do campo magnético. Tá? São duas condições de contorno que eu posso aplicar na superfície. Então, na superfície, isso sempre tem que ser válido. Não tem jeito, não tem choro nem vela. Aqui, ó, na página 287. Ou seja, as componentes normais ortogonais dos campos D e B são contínuas ao cruzar a interface entre os meios. Tá? Duas equações. Como eu quero descobrir duas coisas, ou seja, eu quero descobrir quanto vale campo elétrico, não necessariamente o deslocamento elétrico, né? Eu quero descobrir quanto vale o campo elétrico e o campo magnético na interface, eu preciso, para cada uma dessas coisas, pelo menos duas equações. A gente vai ver daqui a pouquinho. Por quê? Tá? Mas aqui eu tenho duas condições de contorno para cada uma. Eu tenho uma equação para cada. Eu preciso de mais uma equação para cada para poder descobrir. Então eu vou usar aqui a lei de Faraday e a lei de Ampère para descobrir quais são as outras condições de contorno. Como eu descobri quais são as condições de contorno para as componentes normais da superfície, falta descobrir quais são as condições de contorno para as componentes que são tangenciais à superfície, né? Que apontam na direção paralela à interface. Então, se eu vejo aqui, uso a lei de Faraday, tenho rotacional do campo elétrico, é igual a menos 1 sobre a velocidade da luz, derivada temporal do campo magnético. Né? E eu escolho aqui uma superfície amperiana de integração. Então, eu vou integrar esse cara aqui na superfície. Integro aqui, que é o que eu estou fazendo. Eu integrei na superfície e eu escolhi essa superfície de integração. Então, aqui está a minha interface, meio 1, meio 2. O eta, que é o meu... O eta aqui não é índice de refração. O eta aqui é a direção da orientação da área. Né? Eu estou orientando a área nessa direção, eta para cima. Posso considerar também que o eta chapéu é o próprio y chapéu. E eu desenhei aqui está o campo elétrico passando. Né? Desenhei aqui uma superfície de integração. Então, eu vou integrar o rotacional do campo elétrico nessa superfície, que eu chamei de sigma. Né? Vou integrar o outro lado também, nessa mesma área, sigma. Bom, pelo teorema de Stokes, o que acontece é que o rotacional do campo elétrico, se eu integro ele numa superfície, essa conta aqui é igual à integral de linha do campo elétrico na borda dessa superfície dl.
Então, se aqui está a superfície sigma, aqui está a borda dessa superfície, que é o delta sigma. Né? Isso aqui eu copiei, a mesma coisa. Legal. Só que eu vou fazer aqui, para esse limite de integração, esse aqui, que é a lateral aqui da minha superfície, tendendo a zero também. Se eu faço esse cara tendendo a zero, que é dos dois lados, né? Essa área aqui tende a zero. Se essa área tende a zero, todo esse lado dessa equação, que é a integral de BdA, que é basicamente o fluxo do campo magnético, ele é zero, né? Porque a área é zero. Então isso aqui vai dar zero. Só que desse lado aqui, onde tem o integral de linha do campo elétrico, eu tenho o EDL. Olha só, o DL, eu tenho um certo comprimento de DL desse lado e um outro comprimento de DL desse outro lado. Então, DLs, eles não se anulam, né? Então, de um lado da superfície, eu tenho E2DL, e E2DL. Do outro lado da superfície, eu tenho o E1DL. E o sinal é trocado, porque o DL ora aponta para um lado e ora aponta para o outro lado. Igual a relação da área no exemplo anterior. Então, nesse caso aqui, o que é E2 escalar DL? É a componente tangencial à superfície de E2. Ou seja, é a componente que é paralela à superfície de E2 e a componente que é paralela à superfície de E1. Veja, que se eu calcular o rotacional entre E2 e eta, eu tenho uma componente que é essa, é a componente que é paralela à superfície. Então, reescrevi essa relação aqui dessa forma, para ficar mais comparável com o que a gente chegou aqui antes. Né? Então, eu tenho E2, produto vetorial com eta, menos E1, vetorial com eta. Então, eu posso escrever E2 menos E1, produto vetorial com eta, igual a zero. O que essa expressão me diz? Me diz que na interface, né, as componentes tangenciais à interface ou paralelas ao plano da interface do campo elétrico, não deslocamento elétrico, do campo elétrico, são contínuas quando ela passa de um lado para o outro da superfície. Você pode fazer a mesma coisa para o campo de indução magnética, o H. Você vai chegar exatamente na mesma relação. H2 menos H1, produto vetorial com eta igual a zero. Ou seja, a componente tangencial à superfície ou paralela à interface do campo de indução magnética H também é contínuo quando o campo eletromagnético passa de um lado para o outro da superfície. Então, com isso, eu chego em 4 condições de contorno. Tá? Tenho a condição de contorno para o deslocamento elétrico, para o campo magnético, para o campo elétrico e para o campo de indução magnética. E a gente vai usar essas 4 condições de contorno para descobrir como que o campo eletromagnético se comporta ao atravessar de um lado ao outro da superfície do dielétrico. Bom, então olha, apenas os componentes tangentes ou paralelas à interface dos campos E e H são contínuos e existe uma descontinuidade na direção para o campo D e para o campo B. Então não quero explorar muito essas assimetrias do sistema, né? Eu quero chegar com vocês a algumas informações que são muito importantes para nós aqui, tá? Então aqui eu tenho a gente tem agora, né, tudo que a gente precisa para poder descobrir como vão sair dessas relações ou dessas condições de contorno na superfície as leis da ótica. Então, eu desenhei aqui o que eu já mostrei para vocês, que é a minha interface, né? Só que aqui eu desenhei em 3 dimensões. Então, tem o eixo X, o eixo Y, desculpa, o X, o eixo Y e o eixo Z aqui nessa direção. Né? Daí eu tenho o raio incidente, K0, refletido K1, refratado K2. E eu desenhei aqui ângulos quaisquer, θ0, θ1 e θ2. E não necessariamente o que eu desenhei aqui está no plano. Na verdade, não está no plano, né? Então, θ0, esse cara chega aqui, faz um ângulo com a normal, que é o Y, aponta para cima, a normal está aqui. Né? O eta está na mesma direção que o Y, θ0, θ1, θ2. Então, a princípio, eu não sei ainda
né? Eu não sei ainda que os 3 raios, ou 3 feixes, ou os 3Ks, obrigatoriamente eles devem estar no mesmo plano. Isso eu ainda não sei, né? Veja, isso tem que sair das minhas equações, porque isso tem que, tem que obedecer às leis do eletromagnetismo, né? Mas, nomenclatura, θ0, ângulo de incidência, θ1, ângulo de reflexão, θ2, ângulo de refração. K0, vetor de onda incidente, K1, vetor de onda refletido, K2, vetor de onda refratado, o eta, chapéu, é o vetor normal à interface de incidência. Tá? Eu já vou definir aqui também o que é o famoso plano de incidência. Eu fiz o seguinte, ó, eu peguei o K0 e calculei o produto escalar com eta. Né? Veja, se isso aqui é diferente de 1, ou seja, se eles não são paralelos, né? Se eles não são paralelos, se K0 e eta forem paralelos, isso aqui vai ser 1. Tá? Se eles não são paralelos, eu tenho K0 e tenho eta. Tá? Esses dois versores, então, constroem um plano. Né? Tem um versor aqui. Todo esse plano feito por eles é construído por esses dois versores. Esse plano entre K0 e o eta, né, esse cara e o eta, forma o que eu chamei de plano de incidência. Esse é o famoso plano de incidência. Então, formado entre o raio incidente e o versor normal à interface. Então, legal. Então, aqui na página 288, eu quero aplicar agora todos esses ingredientes que a gente chegou até agora, né, nessas aulas aqui. Então, na seção 12.3, eu vou calcular a relação entre o ângulo de incidência, o ângulo de reflexão, θ1, e o ângulo de refração, θ2, que é a chamada lei da reflexão e a lei de Snell. Tá? Então, para começar, coisa que a gente já sabe, a gente já viu bastante, né? Eu vou usar a forma auxiliar complexa de uma onda eletromagnética. Então, é uma onda plana em que o campo elétrico tem aqui amplitude E0 e sua polarização. O campo refletido, onda refletida, tem campo elétrico E1, sua polarização, e a onda refratada ou transmitida, E2, sua polarização. E elevado a I, K0, tá vendo? Escalar R, K1 escalar R, K2 escalar R, menos ômega t, menos ômega t, menos ômega t, e eu não botei nenhuma fase global aqui para não atrapalhar a nossa... Já que global é global, eu vou escolher o zero. Tá? Bom, para o caso de uma onda eletromagnética no meio material, a relação entre o campo elétrico e o campo magnético, né, aparece um eta aqui. A gente chegou nessas mesmas relações para o vácuo, só que no vácuo o índice de refração é 1, certo? Aqui não. Aqui, isso aqui vai ter um valor maior que 1 dentro do material. Então, o E e o B estão relacionados por essa expressão, como a gente já sabe, né? Sempre obedecendo a tríade do campo eletromagnético. Campo magnético, então E eu posso escrever dessa forma em função do campo magnético, B dessa forma em função do campo elétrico. Tem um eta aqui na frente. O B, ele é associado ao campo magnético de indução por μ, pela permissividade magnética, e eu posso reescrever esse H em função do campo elétrico com essa relação aqui, que é isso aqui na verdade, né? Porque o B, como o B é μH, se eu botar μH aqui, eu passei o μ dividindo, vai dar eta sobre μk aqui. Então, é uma certa salada de letrinhas aí, mas é só prestar atenção e não se confundir, né? O que é B, o que é H, o que é D, o que é E e o que a gente vai usar nessas coisas todas. Bom, sem perda de generalidade, tomemos o plano da interface como plano XZ, ou seja, y igual a zero. Então, eu estou usando o plano da interface como plano XZ e o Y é aquele normal à superfície, né? Ou à interface. Então, está aqui. Plano XZ é o mesmo plano da interface, onde Y é igual a zero. E o Y para cima é a mesma direção do meu eta. Direção que é normal ao plano. Bom, reescrevendo um pouco mais aqui as minhas equações, né?
Para cada campo, para cada onda incidente, onda refletida e onda refratada, eu vou ter um certo H, um certo B, um certo E, um certo D. Né? Então eu posso correlacionar essas coisas dessa forma. H0 é eta 0, mi 0. O que é eta 0? É o índice de refração da onda do meio em que a onda está incidindo, né? Onde ela está caminhando, quando ela incide na interface. O eta 1 é o índice de refração associado à onda que é refletida. Só que a onda refletida e a onda incidente, elas caminham no mesmo meio material, né? Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o eta 0, que eu chamei de eta 0, e o eta 1 tem o mesmo valor, tá? E o H2 aqui, o H2 já é o campo de indução magnética associado à onda eletromagnética que passa para o meio 2. Então, eta 2, mi 2, que são os parâmetros do meio 2, K2, versor de onda, versor, que é um versor, produto escalar com E2. Também aqui, né? ε0, ε1, mi0, mi1. Bom, aqui daí eu reescrevi de novo, só para não ficar misturando muitas coisas. Então, H0, eu tirei tudo que é 0, 0, 0 das constantes, substituí por N1, I1 e Mi1, tá? Para não ficar muito confuso. O que eu quero é que vocês parem um pouco, né? Peguem essas notas e refaçam essas contas para verificar, ver se não tem nada errado aqui, tá? Porque, veja, mesmo na sala de aula eu não consigo fazer essas contas, não tem tempo hábil para ficar fazendo essas contas na lousa, ou aqui mesmo, tá? Então isso aqui é um tempo em que o aluno tem que parar e bater a cabeça em cima do material, fazer as contas e ver se compreendeu ou não, tá? Mas aqui eu estou dando o caminho que ele tem que seguir para poder chegar em todas essas relações. A primeira coisa que eu vou fazer é aplicar a condição de contorno para a componente tangencial do campo elétrico na interface. O que eu quero descobrir? Eu quero descobrir como que o campo elétrico e o campo magnético se relacionam, né? Na interface. Então, na interface, eu cheguei nessa condição de contorno, que são as componentes tangenciais à interface, ser igual a zero, ou seja, elas são contínuas. Né? A distributiva aqui, dividir em 2, e aqui então quer dizer que a componente tangencial do campo elétrico num lado e do outro lado tem que ser iguais, a componente tangencial do campo de indução magnética dos dois lados também deve ser igual. Tá? Bom, de um lado eu tenho o que é, né? O que é E1 e o que é E2? E1 e E2 não é isso aqui, E1 e E2 aqui, tá? Esse E1 e esse E2 aqui são das condições de contorno. Lembra, E2 é do lado dentro do material, o índice de refração é eta 2. E E1 é o campo elétrico dentro do material, cujo índice de refração é o eta 2. Tá? Isso quer dizer que E2 é realmente E2, nesse nosso caso aqui, só que o E1 é esse E1 aqui, não é esse E1 aqui, mas E0 mais E1, porque o campo elétrico no meio 1, ele é uma soma, nesse caso uma soma, claro, vetorial, que é uma quantidade vetorial, campo vetorial, da onda incidente e da onda refletida. Então, quando a onda vem, ela é E0, quando ela bate e reflete, ela é E1. Só que a onda está continuamente vindo, incidindo e continuamente sendo refletida. Então, na interface, né, eu tenho uma combinação linear do E0 e do E1, tá? Que é a onda incidente e a onda sendo refletida. Eu substituo isso nas nossas condições de contorno, daí você, de novo, né, faz aqui um pouquinho de conta de soma, multiplicar, dividir, colocar em evidência, e vai descobrir que eu chego nessa relação aqui, ó. Eta, produto vetorial E00, eu chamei de E00 a amplitude da onda incidente, e chamei de E01 a amplitude da onda refletida, e chamei de E02 a amplitude da onda refratada. A dependência temporal, né,
eu tenho dos dois lados aqui, ó. Então eu posso dividir, ela some a dependência temporal. Só sobra aqui nessa expressão as dependências espaciais, né? Porque é o R, né? R é basicamente a dependência espacial aqui. Então note que essa condição de contorno deve ser válida para o plano y0, não depende de x ou z. Então ela vale para todo o plano, x e y, independente do ponto. Só que nesse plano, o y vale 0. Né? Então, todo esse lado tem que ser igual a esse lado aqui. Para y igual a 0, independente de x e y. Você vai notar que essa condição ela só é satisfeita, né, na interface se a fase, porque x e y só aparecem dentro dessa relação aqui, ó, K0R, K0 escalar R, K1 escalar R e K2 escalar R. Então, para que todas essas coisas sejam iguais desse lado e do outro lado, essas coisas que dependem, né, da posição e são as fases, elas devem ser iguais. Se elas são iguais, eu posso cortar, vai depender delas, né? Então, E elevado a IK0R tem que ser igual a E elevado a IK1R e tem que ser igual a E elevado a IK2R. Posso tirar o logaritmo de tudo aqui. Isso aqui vai dar IK0R, IK1R, IK2R. E também é igual em todos os lados, posso tirar. Então, a relação principal que eu chego, né, dessa primeira condição de contorno é que eu tenho K0R igual a K1R igual a K2R. Tá? Só que no plano, o y é igual a 0. Então, R vale x, x versor, z, z versor. Então, R só tem componente x e z. Né? Sem perda de generalidade, eu vou pegar o K0, tá, e vou colocar ele como pertencendo ao plano XY. Tá? Então, eu tenho o meu plano, vou desenhar aqui rapidamente. Eu tenho o meu plano de incidência. Desculpa, eu tenho a minha interface aqui. Eu tenho aqui o eixo Y, tenho aqui o eixo X e tenho aqui o eixo Z. Né? A minha onda incidente, que antes eu falei, olha, podia estar chegando de qualquer lado, agora obrigatoriamente eu estou prendendo ela aqui, ó. Ela está presa no plano XY. Então ela está presa nesse plano aqui, ó. Que é o plano composto por X e por Y. Ela não está fora desse plano. Então essa componente K0, agora ela tem componentes na direção X e componentes na direção Y. Como antes eu peguei, lembra que aqui o ângulo de incidência é θ0 aqui. Tá? Então, sem perda de generalidade, eu estou restringindo o K0, que é a onda incidente, no plano XY. Ou seja, K0 não possui componente na direção Z, né? Claro, porque está preso no plano XY. Então, nesse caso, olha o que acontece com as componentes de K1, que é o vetor de onda da onda refletida e refratada. Né? Olha lá. Eu pego aqui K0R, né? Que é esse aqui, K0x, K0y, daí o R, que é x e z. O que sobra? Sobra alguma coisa na direção x, ou seja, sobra a componente de K na direção x. Eu faço a mesma coisa com K1R e K2R. Se K1 ou K2 tivessem componente na direção Z, iam ter um fator aqui associado à direção Z. Mas como a gente viu, né, eu não posso ter componentes na direção Z. Porque como esse cara tem que ser igual a esse, tem que ser igual a esse, as componentes K1R e K2R só podem ter componentes na direção X, né? E não na direção Z. Ou seja, a minha onda incidente, que não tem componente na direção Z, vai resultar numa onda que é refletida K1 e numa onda que é refratada K2, que também não podem ter componentes na direção Z.
Se não tem componentes na direção z, tanto K1 como K2, ela vai estar presa no mesmo plano que o K0. Então não há componentes de vetor de onda fora do plano de incidência, que é formado entre K0 e o eta, lembra? Então K0, K1, K2 são vetores de onda e eles estão contidos no mesmo plano. E essa é a lei zero da ótica. Das leis da ótica, essa é a lei zero. Lembra? Nossa primeira lei da ótica está aqui. A gente relembrar. Aqui, ó, lei zero. Raios incidentes, refletido e refratado pertencem ao mesmo plano. Tá. No nosso exemplo, esse plano de incidência é formado pelo plano ortogonal a K0 vetorial eta, que é basicamente então, o plano aqui, que é o plano X e o plano Y. O eta está na mesma direção que o Y. Esse cara incide K0 com o ângulo θ0. Né? Bom, voltando aqui à mesma relação. K0 na direção K0R tem que ser igual a K1 escalar R tem que ser igual a K2 escalar R. K0, só que R, veja, K0 escalar R vai ser K0 escalar X tem que ser igual a K1 escalar X, porque o R aqui, nesse plano, ele tem componentes X e Y. Não escrevi aqui, eu vou escrever aqui no... entenderem. O que aconteceu ali, ó? Eu disse para vocês que o K0 escalar R tem que ser igual a K1 escalar R, que tem que ser igual a K2 escalar R. Nesse plano, o que acontece? No plano XY, o Z vale zero. O R, então, ele vai valer X na direção X mais Y na direção Y. Só que na interface, o que acontece? O Y é nulo. Então, o R só tem componente na direção X. Então, quando eu faço esse produto escalar aqui, eu fico K0 escalar X. Tem que ser igual, né? Como o R é sempre na direção X, as outras componentes. Então, eu tenho K0 na direção X, K1 na direção K1, escalar X, K2 escalar X na interface Y igual a zero. Se eu for calcular essas quantidades, ó, K0 escalar X vai ser cosseno de θ0 menos π sobre 2 vezes K0. Bom, um pouco de álgebra linear, né? E geometria. Façam isso em casa. O K1 escalar X vai ser K1 cosseno de θ1 menos π sobre 2. E o K2 escalar X, K2 cosseno de θ2 menos π sobre 2. Bom, aqui eu posso tirar uma regra, né? Uma regra dessas três coisas aqui, em que Ka, onde A vai ser 0, 1 ou 2, escalar X vai ser Ka, módulo do K, que é o vetor de onda, cosseno de θA menos π sobre 2. Você pode abrir isso daqui e verificar que cosseno de θA menos π sobre 2 é a mesma coisa que seno de θA, né? Trigonometria. Então, K escalar A, Ka escalar X é igual a Ka seno de θA. Tá? Então, regrinha aqui para simplificar as nossas contas. Lembrando aqui só o que é o K, né? K é 2π sobre lambda. Lambda é velocidade sobre a frequência. Lembra que velocidade aqui não é a velocidade da luz. É a velocidade da luz dentro do material, né? Chamando de V só. Então, 2π sobre V vezes F. Só que F sobre V... Desculpa, 2π vezes F é ômega, que é a frequência angular. Então, e o índice de refração é a razão entre C, velocidade da luz no vácuo, sobre V, que é a velocidade da luz dentro do material. V, então, é igual a C sobre eta, certo? Então, substituo aqui e tenho que o K é igual a ômega sobre C. Então, K é igual a ômega sobre C. K é igual a ômega sobre C vezes N, que é o índice de refração. Então, olha o que acontece. Né? O vetor de onda
K depende de N. Então, eu estou chamando aqui de KN. KN. Certo? Que é aqui, né? K0, N0, K1, N1, K2, N2. Ômega C, N. Então, o vetor de onda ele depende do meio ou depende das propriedades elétricas e magnéticas do meio onde a onda está se propagando. Essa relação é conhecida como relação de dispersão. Tá? Tem que tomar cuidado com o nome relação de dispersão, porque esse mesmo nome aparece em vários contextos diferentes. Nesse nosso caso, essa relação de dispersão está associada a como o vetor de onda varia, né, em relação ao índice de refração do meio, ou as propriedades elétricas e magnéticas do meio. Tá? Então, a relação de dispersão é essa. Eu vou usar isso daqui agora. Então, na interface, a seguinte relação é verdadeira. Né? Isso a gente viu, isso a gente viu, isso a gente viu, isso aqui a gente viu também. Então, eu tenho K0 seno θ0, K1 seno θ1, K2 seno θ2. Substituir K0 pelo seu valor, ômega sobre C eta0, ômega sobre C eta1 aqui, tá. Como tem o ômega sobre C em todo, posso cortar, né? Fico com isso aqui, ó, eta0, que é o índice de refração do meio onde a onda está incidindo, seno de θ0, que é o ângulo de incidência, eta1, que é igual ao eta0, né, porque é o mesmo meio, θ1, que é o ângulo de incidência, desculpa, o ângulo de reflexão, o eta2, que é o meio para qual a onda transmitida, refratada, o θ2 é o ângulo de refração ou o ângulo de transmissão. Né? Então, dessa primeira relação aqui, ó, dessa equação com essa, eu tiro que eta0 seno θ0 igual a eta1 seno θ1. Como isso aqui é igual a isso daqui, para esse seno ser igual a esse, os dois ângulos devem ser iguais. Então, θ0 é igual a θ1. Então veja que o ângulo de incidência, obrigatoriamente, isso sai aqui das equações e das condições de contorno do campo eletromagnético na interface entre dois meios dielétricos, tem que ser igual ao ângulo de reflexão. E essa é a nossa segunda lei, ou a lei primeira, né? Tá aqui a lei 0, né? É a primeira lei da ótica, onde o ângulo de incidência tem que ser igual ao ângulo de reflexão. Tá aqui. E a última lei, que é a segunda lei, ou a lei de Snell-Descartes, ou a lei de Snell, né, sai da segunda relação aqui, ó, que associa eta1, eta2, seno θ1 e seno θ2. Então sai ali ó, de graça pra gente, fácil, easy, né? Eta0, seno θ0, eta2, seno θ2, lei de Snell, lei de Snell-Descartes, refração entre dois meios dielétricos. θ2 é o ângulo de refração. E lembra que os ângulos de incidência, o ângulo de reflexão e o ângulo de refração são sempre ângulos com relação ao feixe, que é o K, né? E ao normal, sempre com relação ao normal. Certo? Então tá, então olha só, o que a gente chegou até agora foi discutir, né? Lá no começo eu falei sobre as três leis da ótica, a lei 0, a lei 1 e a lei 2. Com essas ferramentas eu basicamente contemplo uma boa parte de tudo que a gente vai ver em física, em ótica geométrica, ou o comportamento da luz ao passar por espelhos, lentes, superfícies transparentes. Tá? Então, bom, até aqui foi mais ou menos fácil. Tá? O que eu quero fazer agora é fazer com que a gente compreenda algumas limitações que a natureza nos dá, ou algumas limitações que a natureza nos dá e está representada nas equações de Maxwell e saem dessas relações que a gente acabou de chegar nessas três leis. Tá? Então, essas relações que eu quero mostrar agora para vocês também tem que ficar um pouquinho claro na cabeça de vocês, porque isso é importante, né? Funciona como coisas que são diferentes nesse modelo. Nesse modelo não, aqui nesse sistema físico. Tá? Então vamos lá. Voltando aqui. Né? Então eu tenho aqui a lei de Snell, que é o eta0.
seno θ0, eta2, seno θ2. Eu vou substituir, aqui eu estou chamando, lembra que tudo que é eta0, né, é igual ao eta1, que é aquele índice de refração do meio onde a onda incidente vem. Né? Então tá. Seno de θ2 é igual a eta0 sobre eta2, ou eta1 sobre eta2, seno de θ0. Então, θ2 é o arco cujo seno é essa relação de eta0 sobre eta2, seno de θ2. Essa relação eu também já mostrei para vocês lá no começo. E ela está aqui, ó. Está bem aqui essa relação. Né? Aqui está 1, eta1, eta2, mas eta1 e eta0. Lembra que o eta0 é igual ao eta1, que é o índice de refração desse meio aqui, ó. Então, eta1 ou eta0. Só que essa equação, ela tem algumas limitações. Vamos ver quais são essas limitações. Quando eu pego aqui arco seno de eta0 sobre eta2 seno de θ0, veja, se o eta2, que é o índice de refração do meio 2, for maior que o eta0, essa razão aqui é menor que 1, certo? A razão é menor que 1. E o seno de θ, seno de qualquer ângulo, é sempre menor que 1, né? Nunca pode ser maior que 1, porque não tem. Então, se o eta2 for maior que o eta0, sempre vai existir uma solução real para θ2. Ou seja, eu sempre vou ter um ângulo de refração. Ou, em outras palavras, eu sempre vou ter uma onda que é refratada, uma onda que é transmitida para o outro lado. Para qualquer valor de θ0, onde θ0, que é o ângulo de incidência, vai variar de 0, que é a incidência normal, até π sobre 2, onde é a incidência rasante. Tá? Voltando aqui, ó, olha só, o meu θ0 ele pode ir de incidência normal, deixa eu fazer de outra cor, uma incidência normal, que é se ele incidisse dessa maneira, né, a 0 graus, ou incidisse aqui, ó, a 90 graus. Faz aqui 90 graus, né? π sobre 2. Contudo, no entanto, porém, né, se o eta0 for maior que o eta1, ou se o eta0 ou eta1 for maior que o eta2, essa razão aqui ela vai ser maior que 1, certo? Então veja que não existirá valores reais para θ2 se θ0 for maior que essa expressão aqui, ó, θ0 maior que o arco cujo seno é o eta2 sobre o eta0. Por quê? Vamos lá. Se o eta0 for maior que o eta2, eu vou ter Vou fazer aqui a conta para vocês verem melhor. Aqui. Eu tenho essa expressão aqui, que é a expressão da lei de Snell. Eu tenho eta1 seno de θ0, que é igual ao eta2 seno de θ2. Então, seno de θ2 vai ser igual a eta1 sobre eta2 seno de θ0. Certo? Veja, eu disse para você o seguinte, se o eta2 for menor que o eta1, olha o que vai acontecer. Uma primeira coisa que você pode notar quando você aplica a lei de Snell é isso aqui, ó. Eu tenho meu plano de incidência, eu tenho o ângulo, eu tenho o feixe incidente chegando, né? Então, quando ele chega aqui, ele faz um ângulo de incidência, daí parte desse feixe é refletido de volta para o meio, isso aqui é o θ0 também, esse cara aqui ele não vai seguir reto, né? Se você fizer a análise desses ângulos, você vai notar o seguinte. Vou fazer de cor diferente aqui. Quando o eta2 é maior que o eta1, né? Ou seja, o índice de refração eta2 é maior que o eta1, ou a luz viaja mais lento nesse meio do que nesse meio, né? Esse feixe aqui ele vai se aproximar da normal. Que tal o meu θ2? Agora, se o contrário acontece, o índice de refração do meio 2 é menor que o índice de refração do meio 1,
esse feixe ele vai se afastar da normal. E aqui está o meu novo ângulo θ2. Certo? Então veja que se eu começar a abaixar cada vez mais, né? Se eu começar a abaixar cada vez mais esse feixe incidente, aumentando o ângulo de incidência θ0, esse cara vai se afastar cada vez mais da normal. Até que ele chega num limite. Que limite que é esse? Limite em que o θ2 é igual a 90 graus. Né? Ou que o θ2 é igual a π sobre 2. Então tem um limite para o qual eu consigo chegar no θ2 para esse caso aqui, ó, em que o eta2 é menor que o eta1. Então quando eu chego nesse limite, o θ2, em que o θ2 vale π sobre 2, ou 90 graus, tá? Eu chego nisso aqui. E a pergunta é, qual é esse ângulo limite de incidência? Bom, seno desse ângulo de incidência vai valer eta2 por eta1 vezes esse cara aqui. Mas esse cara aqui vai dar quanto? Vai dar 1. Tá? Então, esse ângulo θ0, ele tem um valor limite. E esse valor limite, ele é o arco cujo seno vale eta2 por eta1. Tá? Ou seja, θ, vou chamar aqui de ângulo limite, θL. θ0 ele tem que ser menor ou igual ao θ limite. Não pode ser maior que isso. Então, voltando aqui, eu tenho, então, que com isso existe um ângulo limite, o θ0, né, em que θ0 ele não pode ser maior que o arco cosseno de eta2 sobre eta0. Então, esses valores para o ângulo de incidência de θ0 não vão permitir eu ter um ângulo de refração, ou em outras palavras, eu não vou ter uma onda que é refratada para o outro meio. A gente vai ver que nessas condições, o que vai ocorrer é que toda onda eletromagnética ela é refletida de volta para o meio e nenhuma é refratada. Isso é uma condição que a gente chama de reflexão total. Tá? Então, o θ0 está preso ali, né, entre o zero, que é a incidência normal, e um ângulo limite, que é o θc, que eu chamei ali de ângulo crítico, θc, onde esse ângulo crítico vale o arco cujo seno é eta2 sobre eta0, acima do qual não haverá onda refratada, ou seja, não existe uma onda que passa para o outro lado nesse caso. Bom, a relação entre o ângulo de incidência θ0 e o ângulo de refração θ2. Então, esse gráfico, utilizando a lei de Snell, né, aqui, utilizando a lei de Snell, θ2 em função de θ0, eu posso fazer esse gráfico aqui. Né? Veja, se θ0 é igual a θ1, eta0, que é igual a eta1, que é igual a eta2. Bom, eu falo eta, mas você pode chamar de n também. A n0, que é igual a n1, que é igual a n2. Tá? Que é o índice de refração. O importante é que o eta, o que eu falo n, é índice de refração. Tá? O índice de refração no meio 1 é igual ao índice de refração no meio 2. Então, basicamente, os dois meios são o mesmo meio. Quando isso acontece, olha só, o ângulo de incidência, o ângulo de refração, né, o ângulo de transmissão é igual ao ângulo de refração. Mas olha que isso, né, faz sentido, né, e tem que ser mesmo. Por quê? Eu tenho aqui a minha superfície. Só que a minha superfície não é uma superfície que divide dois meios. Né? Ela é o mesmo meio. Então aqui eu tenho um meio, vou chamar aqui de N1 e N2. Só que, como N1 e N2 é o mesmo meio, tanto N1 como N2 é igual. Então, vou desenhar uma normal aqui, só para nos dar um pouco mais de noção. Né? O ângulo, o feixe incide na superfície, isso é com o ângulo θ0. Né? Só que agora, como N1 é igual a N2, o ângulo de refração é igual. Né? Então, ele reflete aqui, ó, como tinha que ser mesmo. Né? Não pode ser diferente. Certo? Agora, se o N1 e o N2 são diferentes, daí eu tenho algumas relações aqui. Né? Então, nesse primeiro caso,
Aqui está o gráfico. Ó. O ângulo é sempre igual se o meio é o mesmo meio, né? N1 é igual a N2. Se o N1 for maior que o N2, eu te chamo de N0, mas lembra que o N0 é N1. O N0 é maior que o N2, tá? Eu tenho agora um ângulo crítico, que é o maior valor do ângulo de incidência que eu posso ter para ter uma luz que ainda é refratada. Acima desse ângulo crítico, eu não tenho mais luz refratada, né? Então, o meu ângulo θ2 se comporta dessa maneira. Agora, se o N2 for maior que o N0, né, daí sim, daí agora eu vou ter valores de θ2 para todos os valores de θ0 possíveis, que vai de 0 a π/2, né? E aqui, para esse exemplo, eu fiz uma relação em que o eta0 sobre eta2 vale π/4, então ele vai dar aqui 45 graus. Lembre então também aqui que eu tenho que, se o eta0 for maior que o eta2, ou o N1 for maior que o N2, o feixe refratado se afasta da normal, e caso contrário, o feixe refratado se aproxima da normal. Quando θ0 é maior que θc, para N0 é maior que θ2, a luz não mais se propaga no meio como uma onda eletromagnética. Tá? Bom, eu vou deixar aqui para vocês lerem isso daí, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, né? Quando acima do ângulo crítico, ou no ângulo crítico, um pouquinho acima do ângulo crítico, essa onda eletromagnética, ela não é transmitida para o segundo meio, ela é refletida de volta para o mesmo meio. Mas isso não é inteiramente verdade, porque a gente consegue calcular, por exemplo, uma onda chamada de onda evanescente. O que quer dizer? Isso quer dizer que parte da onda ela ainda viaja pelo meio 2, mas, contudo, porém, no entanto, energia efetivamente não é transmitida para o meio 2. Então, essa onda que viaja pelo meio 2, a gente vai ver que ela viaja, na verdade, tangente a esse meio 2, ela não transmite energia para esse meio. Esse tipo de onda é chamado de onda evanescente. E ela é útil para algumas coisas, mas isso é uma conversa para outro momento e não para agora, né? Bom, então na próxima aula a gente vai estudar a relação entre as amplitudes das ondas incidente, refletida e refratada. Por quê? Porque é com as amplitudes das ondas que eu vou saber quanto de energia da onda incidente foi transmitida para o segundo meio ou quanto de energia dessa onda incidente foi refletida de volta para o mesmo meio, né? E essas relações entre as amplitudes da onda refletida, refratada, com relação à amplitude da onda incidente, ela não é tão trivial assim, ela depende muito das polarizações, então na próxima aula eu vou trabalhar bastante a relação de polarização com vocês, e essas relações são chamadas de relação de Fresnel da onda eletromagnética. Tá? Então esses coeficientes de Fresnel, que foi uma dessas relações entre as amplitudes, elas vão ser importantes para poder compreender, inclusive, fenômenos de interferências no final do curso. Certo? Bom, então com isso eu acho que a gente consegue parar por agora, tá bom, né? Eu acho que já foi suficiente para dar uma cansada boa na gente, tá? Então essa aula aqui, ela terminou na página 291 das notas de aula, tá? Espero que vocês tenham compreendido aí essas relações. Então, basicamente, o que a gente fez nessa aula foi compreender as leis da ótica. Eu só não apenas mostrei para vocês quais são essas leis da ótica, as três leis, lei 0, lei 1 e lei 2, como eu demonstrei para vocês que a partir das equações de Maxwell, do conjunto de equações de Maxwell aplicado dentro de materiais dielétricos e calculados na interface, eu obtenho as mesmas leis da ótica. E, além disso, eu cheguei também a mostrar agora para vocês, nesse final aqui, né, que existem algumas relações entre o ângulo de incidência e o ângulo de refração e reflexão, que me dão alguns intervalos em que existem esse ângulo de
incidência dependendo dos índices de refração de cada meio. Tá? Então, na próxima aula a gente continua e espero que dê tudo certo. Na próxima aula a gente vai ver os coeficientes de Fresnel. Até mais. Tchau.